Meu nome é Alessandro Laufer, natural de Guaíba, nascido e criado nesta terra. Tinha assim, para curiosidade de muita gente, eu até, para surpresa de alguns, eu sou crioulo de Guaíba. Eu nasci em Guaíba. E me batizaram Oscar. E aí me batizaram Oscar Luiz, não Oscar Bueno. Bom, eu desde pequeno sempre gostei desta lida de cavalo. Me criei aqui nesses campos aqui, onde hoje é bairro IP. Antigamente tinha as cocheiras ali, que nós, como todo guri, né, quer ficar envolvido nos cavalos. E todos os dias ia para lá para limpar a cocheira e aprender, sempre cuidando dos homens mais antigos, homens de campo que sabiam lidar, né, com os cavalos. Nessas lidas do campo a gente vai aprendendo, né, com os homens mais antigos, e parava a cuidar os cavalos e os gestos dos cavalos que os cavalos fazem e sempre te dizem alguma coisa. A gente vai aprendendo cada dia, né. Depois de aprender alguma coisa, eu andava que nem guri, sempre em rodeios, né, correndo pra lá e pra cá. A minha origem é de Dom Pedrito, é da região da Campanha, porque minha mãe veio de lá. Meus avós são uruguaios, meus bisavós são uruguaios. A minha mãe veio pra cá para visitar a parentada, e o tio Oscar resolveu vir ao mundo. Mais ou menos assim. E aí virei cidadão guaibense. Assim se deu a história do nascimento. E com o campo era uma coisa que vem no DNA da gente. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu não acredito muito naquela coisa de que só quem mexe com o campo, aquele que nasce na área rural. Eu não sou muito crente dessa parte. Eu acredito que lidar no campo é genético, porque eu posso me considerar prova viva disso, porque total eu não nasci na campanha, eu nasci na cidade. E por ter essa vontade de estar sempre mexendo com o campo, eu sempre procurei estar perto dos meus tios, dos irmãos da minha mãe, das minhas tias, então sempre que eu podia, eu fugia para lá, e lá eu ficava, né? Minha madrinha. Então, e ali eu fui aprendendo um pouco com meus tios, e para rodeio e ver aquela ciência, aquela arte que a gineteada tem, né? É uma arte, a gineteada é uma arte. E me inventar de ser genético. Eu tive que ficar uns 10 meses mais ou menos fora de onde eu trabalhava, né? Que eu tinha outro trabalho, então aí tive que dar uma parada com a gineteada em rodeio, né? Sofri essa fratura na clavícula. Eu fiquei um bom tempo parado, mas eu sentia a vontade, a ânsia de não parar, porque eu queria era montar de novo, né? Cair, montar de novo, cair aqui a outra. É assim mesmo que a gente faz. E aí, sabe como é que é, né? A mãe da gente fica preocupada, e mulher também fica preocupada. Aí eu decidi comprar um violão. E prestando muita atenção nos violonistas, da forma que as pessoas tocavam e cantavam, e sempre gostei da música. Isso vem desde os tempos dos meus avós. E isso é uma coisa interessante que depois eu fiquei sabendo, né? Que a minha avó, ela cantava e tocava violão, mas isso eu fui descobrir bem depois, né? Bem depois. Depois que eu já conseguia arranhar um pouquinho o violão, assim, e começar a querer cantar um pouco. E pra mim foi muito, muito feliz saber disso, né? Porque meus avós eram dessa vida de campo, era de fora, né? E o meu avô, que morava na antiga Vila Vasconcelos, do Orlando, ele trazia tropas que ele tinha de lá para levar aqui pro Matadouro Link na época, né? Então são outras coisas que eu também há um tempo, até uma certa idade da minha vida, eu não conhecia, né? Não sabia
dessas informações, né? E a partir dali, como eu consegui arranhar um violãozinho, eu fui querer aprender a cantar também, né? Mas isso já com 26 anos, já nego velho, né? Então, mais ou menos assim a música entrou na minha vida, assim, porque a minha parte sempre foi desde pequeno do campo. E a arte em si, da música mesmo, veio depois dos 26 anos e depois, bem mais tarde, para eu tentar conseguir aprender um pouco de violão e cantar. E a função da arte, né, tia? Música. Também, eu também acredito na mesma coisa. Eu acho que tudo veio da genética da gente. A gente nasce com algumas coisas com a gente e a gente só tem que se permitir deixar acontecer, que foi o meu caso. Embora alguns anos da minha vida eu pelhei até, achava que não era uma coisa, como se falava pra fora, né, que tocava violão, baile, coisa, era coisa de vagabundo, né, isso aí a gente sabe que existe muito disso, né? Aí eu evitava, né, me lambia pra ir pros bailes fazer coisa, mas não ia, porque Deus o livre, né? Mexer com música era coisa de vagabundo na época. Aí o tempo foi passando, a gente vai ficando mais velho, né? E vai entendendo que não é bem assim. E aí eu comecei a pesquisar minha família de novo, pelo mesmo viés. E lá encontrei gente que toca bandoneon, gente que toca violão, gente que toca gaita. Desde tudo um pouco, desde domador a músicas e cantores. E aí eu iniciei a tocar o bombo legueiro, que foi meu primeiro instrumento. Foi o meu primeiro instrumento, o bombo legueiro. Aí quando eu peguei a cantar, era ruim de cantar. Então eu comecei a me permitir mais, né, de trabalhar com música, pesquisando a minha família. E aí aprendi a tocar o bombo legueiro. Porque na genética da minha família também tem gente para o lado da Argentina. Aqui no município de Guaíba, eu tive uma pessoa também, muito amiga minha também, que me deu os primeiros conselhos em relação ao bombo legueiro. E aí eu comecei a tocar, comecei a pesquisar o pessoal de Santiago do Esteiro, que são os bombistas, né, que são as pessoas que mais dominam esse instrumento. E eu fui me aperfeiçoando naquele instrumento em que eu me agradou bastante. Mas eu tinha que começar a cantar, aí tinha que dar um jeito dele. Tinha que dar um jeito de poder tocar um instrumento que eu pudesse cantar, né? Aí comecei a tocar violão. E aí descobri que eu achava muito bonita a palavra autodidata. O que será autodidata? Eu achava que fosse uma coisa, o cara que estudou pra burro. Mas hoje eu entendo que eu sou autodidata, porque eu aprendi a tocar solito, ouvindo os outros e perguntando, indagando, olhando. E aí aprendi a tocar violão. Toquei violão, saí a encarar os festivais por um tempo. Andei na Ponte Verde, andei em Cruz Alta, andei em Rosário. Assim, agora de cabeça foi o que me veio. Depois, passou um tempo, eu sofri um acidente e estraguei um dos meus dedos da mão e não pude mais tocar violão. E me abracei no meu bombo. Bom, a partir daí de aprender um pouco de como tocar o instrumento, o violão, né, que é uma coisa que eu sou apaixonado por isso, eu fui tentar querer cantar também, né? E, como disse, observando as outras pessoas, eu que não tenho técnica vocal, e aí comecei a arriscar um pouco, né, no canto. Aí, uma vez eu lembro que para eu tentar cantar eu era muito tímido, né? Falar assim ou cantar na frente de alguém é uma coisa, ainda tenho isso, mas um pouco menos. Mas é para quem não tem experiência e quem é cru na música assim, é uma coisa muito difícil, né? A gente se apresentar assim. Eu me lembro que foi, eu acho que em 2005, eu acho, se não me engano. E eu lembro que foi que eu mostrei para um amigo meu, um cantor aqui de Guaíba, Manite Oliveira,
que eu arrisquei a cantar uma música e ele me disse, até dá mesmo, dá pra, até tu vai cantar, até eu acho. Aí eu disse, não, eu quero cantar, né? Daí eu disse, eu quero cantar essa música. E a música era Versos, de Noel Guarani, né? que é o meu ídolo, né? Noel Guarani. Muita coisa que eu observei e escutei foi em função das melodias dele, do timbre, da voz, do jeito de cantar dele também, né? Que é uma coisa singular, um dos precursores. E aí então pedi pro Maniti tocar, né? Como ele ainda toca violão, eu pedi para ele tocar essa música para mim no rodeio. E aí passou o rodeio, eu acabei ganhando lá. Acho que era só eu mais outro de concorrente. E aí ganhei, né? Já fiquei muito faceiro com aquilo. Para mim foi uma marca. E o apoio, né, que eu tive desse grande amigo aí que a gente tem e gosto muito. E a partir daí a gente vai conhecendo outras pessoas, né? E aí, gaiteiro, percussionistas, e mais adiante conheci um grandes amigos também, que foi Palanque de Cordas, que me convidaram para fazer parte do canto, né? Do canto deles. E aí, que por fim, até gravamos o CD em 2011, 2012. Foi Palanque de Cordas e Manite Oliveira. Eu fiz a participação do convite e agradeço isso por esse convite, né, me feito, e um agradecimento também em relação à segunda voz, ao meu grande amigo Diego Lacerda, que é um guri espetacular. Quando eu peguei a tocar violão, o primeiro violão que eu escutei na minha vida foi do Mário Barros, aqui do Rio Grande do Sul. Era um violão clássico, era um violão não era um violão muito curioso, assim, mas era um violão clássico. Mas me deu bastante base para poder tocar alguma coisa. Aí, referente à música nativista, aí foi um manancial de gente, né, daquela época. Tinha Leopoldo Racier, César Passarinho, que era um pai do teatro, que eu tive a oportunidade de subir no palco, concorrer contra ele, inclusive, lá em Pinheiro Machado, na 10ª comparsa de Pinheiro Machado. E foi ali eu conheci César Passarinho, conheci José Cláudio Machado também, ele estava naquela edição. E todas essas pessoas fizeram parte da minha escola, vamos dizer assim, minha escola de música, e eu aprendi, assim, eu fui vendo como lidar, né, com a arte gaúcha. E eu acho que uma coisa mais importante desse processo todo de lidar com a música gaúcha é sempre olhar os nossos anteriores, né, porque é dali que você faz uma boa leitura, né, e se alimenta o que tu quer fazer hoje. E eu não tenho nada contra a evolução das coisas, mas eu não acredito que haja evolução sem poder trabalhar com o pessoal que nos deu o conhecimento lá atrás, né? Eu não tenho dúvida que E a partir desse convite com Palanque de Cordas e Manite Oliveira, surgiram outras parcerias, outros amigos também de música, né? Inclusive de poesia. Meu compadre Fábio Malcorra me convidou para participar e arranhar um pouco de violão na poesia, né? Fazer um amadrinhamento para ele. E acabamos participando de alguns festivais de vacaria, lá de Alegrete, e enfim, acabamos até ganhando o festival, né? Então, também para mim, como era e sou ainda um pouco limitado no violão, né? Foi um grande aprendizado também nisso. Dentro também dessa história de parceria e conhecimento junto com os amigos, eu já conhecia o Oscar Bueno, já conhecia de um tempo lá atrás, lá no tempo que ele tocava para invernadas, e sempre tive vontade de ter mais contato com ele, né, em relação à
música, alguma coisa assim. Só que conforme as voltas que a vida dá, a gente nunca teve um voltei mais perto para poder conversar mais a fundo sobre música, né? E passou-se os tempos, o Oscar começou a aparecer um pouquinho mais, com convite de outros amigos para cantar em Semana Farroupilha, em shows. E nessa função a gente começou a se aproximar um pouco mais, né? O Oscar e eu. E aí, como eu lembro que o Oscar fazia muito pouca participação em shows, em Semanas Farroupilhas, assim, e eu sempre gostei do canto do Oscar, né? E eu comecei a pensar assim, bom, o Oscar é meio na dele, meio quietão, assim, vamos começar a chamar esse cara mais pro costado, né? Pra gente conversar e falar sobre música, entender um pouco mais qual era a ideia do outro, porque que tinha se afastado um pouco da música, né? Então, aos pouquinhos, comecei a convidar o Oscar para participar das coisas mais comigo, mais próximo de mim, assim, porque eu sempre gostei do canto do Oscar, da forma que o Oscar cantava. E além de ser um grande cantor, é um grande amigo mesmo que eu tenho há muitos e muitos anos. A gente já se conhecia, mas não tinha esse contato todo, né? E aí de 2 anos pra cá, mais ou menos 2 anos pra cá, a gente começou a se apresentar junto, assim, convidei ele pra cantar comigo na Semana Farroupilha. E ele meio cestroso em relação a isso, né? Ele disse: Tio Laufer, vamos mesmo. Aí, como a gente achou que ficou uma coisa audível, mais apresentável, ficou uma apresentação boa nossa, assim, né? E aí veio em conversa, veio uma proposta de repente nós fazer um trabalho junto, né? Surgiu esse projeto e foi intitulado Entre Baguais. Por quê? Porque a gente achou uma necessidade de dar um nome Entre Baguais. Tentar fazer um resgate das coisas que nos dias de hoje talvez estejam um pouco mais em relação à cultura, esteja meio que se passando meio em branco, assim, né? Então a gente quer, Entre Baguais, quer tentar resgatar ou trazer um pouco mais para cima as coisas mais como é que eu vou dizer, mais da terra, assim, mais a origem mesmo, assim, na forma do nosso canto, que é uma coisa simples, uma coisa que não tem muito floreio. Entre Baguais. O nome, né, ele é sugestivo, vamos dizer assim, né? Não, quando se resolveu, eu e o Laufer elegemos esse nome, se pensou em algo que nos identificasse em relação àquilo que você quer tocar, aquilo que você quer dizer, aquilo que você quer defender, né? A princípio, né, a pessoa que escuta a palavra Entre Baguais pode achar uma coisa assim muito grotesca, né, vamos dizer assim. Mas não, na verdade o que se quer o que se quer atingir é justamente trazer à luz novamente algumas coisas antigas. Eu e o Laufer temos essa ideia de trazer para dentro do Baguais a questão de trazer a música mais crioula, uma música que fale mais, trazer o campo, deixar o campo sempre em evidência, né? Porque eu não acredito em cidade sem campo produzindo. Isso é a coisa mais certa do mundo.
E a nossa intenção com Entre Baguais é isso, é trazer sempre a música rural em evidência e fazer com que a cidade sempre esteja em conversa frequente com o campo. Essa é a nossa ideia. E assim a gente quer que seja. Quando o progresso passava, Horácio ficou pra trás. Quando o progresso passava, Horácio ficou pra trás. Entre Baguais é isso, uma coisa simples e tentar trazer um resgate da nossa música, umas coisas com autores antigos da época, né? E tentar trazer esse tipo de informação para os mais novos.